Olá, hoje é quinta-feira, dia 22 de dezembro de 2022. O meu nome é Gabriel Nascimento, jornalista e repórter da agência Safras, e está começando mais um Conversa com Analista aqui na Safras TV. Hoje eu converso com o analista de trigo da Safras e Mercado, Elcio Bento. Olá, Elcio. Olá, Gabriel. Olá a todos. Bom, vamos começar terminando já, né? Terminando esse ano de 2022. Eu gostaria de, na minha primeira pergunta, te pedir uma retrospectiva do que foi esse ano, porque agora nós vemos, nesse mês de dezembro, principalmente, os preços voltando a um patamar muito parecido com o observado lá no começo de 2022. Mas isso não reflete o que foi a volatilidade, as oscilações dos preços nesse ano, principalmente com a guerra na Ucrânia bagunçando toda referência possível dos preços, né, Elcio? Exato. Acho que tu fez um resumo bem claro aí do que a gente tem que falar do mercado se a gente olhar como retrospectiva. Se a gente considerar os preços do início do ano e do final, se a gente fizesse essa análise assim, muito simples, a gente diria, nossa, um ano que o trigo praticamente não se alterou, porque a gente vai fechar o ano com preços levemente inferiores àqueles que iniciaram o ano. Mas eu tenho dito sempre que uma boa palavra para resumir 2022 seria volatilidade. A gente iniciou com preços que já eram altos em relação ao ano anterior. É bom que se diga isso e sempre muito refletindo a situação internacional, porque no âmbito internacional nós tínhamos ou viemos no ano 21, 22, que encerraria, né, no início que começou em 2022, mas o encerramento, se a gente pensar no ano de 2022, a gente tem que também olhar para as divisões de anos comerciais. No ano global, a gente tinha parte desse ano de 2022 ainda regido pelos números de 21, 22 da temporada global 21, 22 que encerraram apenas em maio. Se a gente vem para o Brasil, a temporada só encerra ou só encerrou ainda no mês de julho. Então, praticamente metade deste ano eram sob números ainda da temporada passada. E essa temporada passada, quando a gente olha em termos globais, a gente via uma situação de já escassez de oferta. Não escassez de oferta, mas de quebra, de ajuste no quadro de oferta e demanda, com quebras principalmente no Canadá, na Rússia e nos Estados Unidos. Então, era essa a situação que iniciou este ano de 2022. Já eram preços altos em relação ao ano passado. Se a gente vem para o Brasil nesse mesmo período de tempo, também a gente tinha preços muito elevados, em parte pela situação internacional, que já era de alta, e também muito em função de que o Rio Grande do Sul tinha vendido 3 milhões praticamente no mercado internacional. Então era uma situação já de alta, e como tu bem falaste, quando veio, no final de fevereiro, a guerra da Rússia invadindo a Ucrânia, o mercado, na verdade, perdeu a racionalidade. Ele teve uma explosão de cotações, como a gente não tinha visto antes, talvez algum paralelo lá em 2008 na bolha das commodities, mas as cotações subiram demais. Foi aí que o nosso preço aqui no mercado paranaense e gaúcho passaram pela primeira vez na história o patamar de R$ 2.000 a tonelada. Chegaram até 2.300 no Paraná, 2.150 no Rio Grande do Sul. Muito em função dessa situação, que já é de escassez, de uma situação internacional com a guerra que tirou a racionalidade dos preços, levou as cotações internacionais a níveis recordes, e com isso nós tivemos o nosso mercado subindo, seguindo, claro, a paridade com o mercado internacional. Essa foi uma realidade, Gabriel, que vai até aproximadamente até meados de junho, se a gente considerar aqui no Paraná, e até o final de maio, início de junho, se a gente considerar no Brasil, perdão, até no início até no metade de junho, a gente começou a ter um arrefecimento das cotações aqui no Brasil. E no mercado internacional, esse recorte é junho, porque depois de toda aquela incerteza da guerra, o mercado precificou esse risco guerra. Não quer dizer que a guerra ainda não seja um fator de preocupação, é sim, e talvez o principal no mercado internacional, mas a gente teve um momento em que o mercado tinha precificado essa guerra, já conhecia os efeitos daquela primeira irracionalidade e não se sabia o que ia acontecer a partir de então, quando dois países gigantes na exportação de trigo entraram no conflito. A partir daí já tinha uma ideia de como o mercado ia se realinhar no seu abastecimento. Então o mercado já meio que precificou, buscou uma linha de resistência e precificou esse risco de guerra. Só que daí, a partir de junho, ingressou a safra global, né? Então, no hemisfério norte começou a colher. E aí,
Além disso, se a gente considerar também, tem o campo financeiro, em que a gente teve uma aversão ao risco, a elevação da inflação nas economias globais, e tudo isso fez com que investidores também que tinham já tinham lucrado muito com contratos de trigo, com o início da safra, começassem a realizar. Então, os preços internacionais caíram e vieram a derrubar aqui no mercado interno. Até me desculpe pela resposta um pouco alta, mas fazendo essa retrospectiva, essa queda lá de fora chegou no Brasil, e chegou no Brasil onde a gente tinha uma safra recorde, por isso as cotações que tinham se elevado, tinham chegado aos níveis até 2.300 no Paraná, vão fechar em torno de 1.700. No Rio Grande do Sul, que estava 2.150, devem fechar em torno de 1.500. Então, toda aquela elevação que a gente teve no primeiro semestre, se for fazer, grosso modo, um recorte, no segundo semestre, ele vem devolvendo e vai fechar com preços semelhantes ao que iniciou 2022. Então, basicamente, Uhum. no resumo, o mais breve possível que a gente pode fazer, é isso que a gente viu no mercado de trigo em 2022. Uhum. Não, mas é isso aí, é um mercado, foi um ano bastante movimentado, então não tinha como ser diferente. Um comentário completo, né, cheio dessas curvas. Mas me corrija se eu estiver errado, Elcio, esse patamar de preços atuais aqui no Brasil, ele ainda é um patamar elevado e a queda durante a colheita ela não foi tão acentuada como se viu em outros momentos, né? Os preços não chegaram a cair tanto, e ainda que o Brasil esteja produzindo uma safra recorde, né? Eu gostaria de saber como é que esses preços até relativamente mais favoráveis aos produtores, com uma safra recorde já tendo sido colhida, né? A colheita já praticamente finalizada aí nesses últimos dias. A Conab indicou 99,5% essa semana. Então, os trabalhos já podem ser considerados finalizados, uma safra recorde já toda fora das lavouras e começando e já uma boa parte com comercialização antecipada, mas muita coisa ainda para ser escoada. Como é que esses preços favoráveis eles podem repercutir nos próximos meses? Aí agora pensando já em 2023, também considerando que a Argentina vem dessa quebra significativa de safra. Então, como é que fica esse quadro de oferta e de preços nesses próximos momentos aí do mercado? A tua observação ela é bem feita, foi bem colocado, na verdade, porque a gente não tem uma retração tão acentuada, especialmente, Gabriel, porque é uma safra gigante. A gente sempre tem que lembrar que a pressão sazonal do ingresso de safra, ela ocorre nesse momento do ingresso de safra, e quanto maior a safra, maior é a tendência de achatamento das cotações. Só que quando a gente olha para o mercado brasileiro, a gente tem que sempre lembrar que a gente não é autossuficiente, a gente também não coloca grandes, melhor, tem colocado grandes volumes no mercado internacional, e tudo isso faz com que o mercado fique muito dependente do que está acontecendo no mercado internacional. Então, parte da situação da gente não ver uma queda tão acentuada é porque as cotações internacionais de o câmbio, apesar da tendência de retração nos últimos meses, eles ainda são cotações elevadas. Então, se a gente for pegar a média histórica, mesmo quando deflacionados, os preços no Brasil do trigo ainda não são tão baixos. Então, é uma situação ainda favorável para a produção ou em termos de rentabilidade no Paraná. Tem a situação no Brasil, perdão, tem a situação paranaense e tem perdas em função de qualidade. Isso, claro, se a gente colocar em termos de preços, um trigo tipo 3, que tem muito trigo tipo 3 no Paraná, é cotado a 1.450, até menos de 1.000, em torno de 1.400, e o trigo de boa qualidade, tipo 1, está cotado a 1.700. Então, só essa questão da qualidade tira muito da lucratividade do produtor paranaense. Ao contrário do Rio Grande do Sul, que tem uma safra praticamente perfeita, então tem trigo de boa qualidade e produtividade alta. O grande problema, talvez, dessa safra, Gabriel, é o alto custo de produção. Então, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, em relação à safra passada, este ano as margens devem ser mais estreitas em relação ao ano passado, porque o lado do custo de produção também subiu. Mas é uma situação favorável, e se a gente pensar para 2023, conforme tu, enfim, citou para a gente trabalhar um pouco 2023, a gente tem sim, e também tu colocaste bem essa situação da Argentina, porque a Argentina é o nosso grande fornecedor. No passado, 90% de todo o trigo que chegou no Brasil veio da Argentina. Este ano, a Argentina não terá todo esse trigo para vir para o Brasil. A gente já tem visto o trigo russo chegando de forma mais agressiva,
no mercado brasileiro. O preço lá está muito atrativo. Esse preço muito atrativo da região do Mar Negro, especialmente da Rússia, fez com que, por exemplo, no mês de novembro, a Rússia fosse o segundo maior fornecedor de trigo para o Brasil, só atrás da Argentina. Então, essa escassez de trigo na Argentina é um fator que dá sustentação para cotações aqui no mercado brasileiro. Especialmente, Gabriel, porque o Paraná, especialmente, vai precisar comprar mais trigo, porque boa parte da sua safra está prejudicada, e vai ter que buscar alternativas. A primeira alternativa que vem à mente quando a gente está falando de importação é a Argentina. Se a Argentina não tem todo esse excedente, teria que buscar em outras origens. A situação também pesa para o Rio Grande do Sul, ou melhor, o Rio Grande do Sul também entra nessa conta, porque a partir do momento que o Paraná precisa comprar trigo para suprir sua demanda estadual, e o Rio Grande do Sul tem um grande excedente, o produtor gaúcho terá nos moinhos paranaense mais uma opção de demanda. E a que preço vai? Que preço a gente tem que a gente pode pensar que a gente vai ter essas negociações? Para onde vão os preços? A conta não é tão simples porque vai depender de fatores como o câmbio, que ainda é volátil para este ano que a gente está começando, e mercado internacional, que segue volátil até com uma safra de inverno já começando a se desenhar no hemisfério norte. Então, são muitas variáveis, mas ao que tudo indica, a gente vai ter uma situação que o produtor do Rio Grande do Sul vai olhar para o mercado internacional na possibilidade de exportação, vai olhar para o mercado paranaense na possibilidade de vender para o Paraná, aí o que dificulta é frete alto e também ICMS, e ainda, talvez, a gente possa ver uma situação de que o trigo possa chegar na indústria de ração antes da colheita da safra de verão de milho, pelo menos aqui no Rio Grande do Sul. Basicamente, essa linha que a gente tem. É difícil a gente traçar ainda com a precisão para onde vão os preços, mas as variáveis que a gente vai ter que acompanhar são essas, basicamente, que tem para 2023. Acho ainda que um ano positivo, que a gente vai fechar essa temporada. A safra foi boa, em que pesa a situação paranaense, e os preços não devem recuar tanto em relação aos patamares que a gente tem agora. A tendência é que os preços, nesse momento, estejam nos seus menores patamares. A gente estudar aí uma sazonalidade histórica, a partir da entre-safra, os preços comecem a recuperar. Uhum. Para finalizar, Elcio, gostaria de saber de que maneira a entrada agora da safra de verão ela pode impactar a manutenção da oferta do trigo brasileiro aqui no Brasil, ou caso ele não possa ser exportado, né? A gente sabe que os canais de exportação pelos portos eles são bastante concorridos e, é claro, a soja e o milho na safra de verão tem essa prioridade. Então, pode ser que menos trigo seja exportado e aí essa oferta circule aqui no mercado interno e isso impacte de alguma maneira tanto o cenário de abastecimento quanto os preços? Essa é uma boa pergunta, uma boa observação, Gabriel, porque o ano passado a gente colocou 3 milhões de toneladas via Porto de Rio Grande, praticamente todo esse volume, no ano de uma safra de verão que quebrou, né? A gente teve uma safra de milho e soja muito pequena, né, dentro do Rio Grande do Sul, em função da questão climática. Este ano a gente ainda não sabe o que vai ser a safra de verão, mas ao que tudo indica vai ser uma safra cheia se o clima permitir, né? O produtor está vindo forte também para essas culturas, e se tiver uma safra cheia, é, fica a dúvida. A gente não teve essa situação ainda, o ano passado vendeu bem, e a gente sabe que numa situação de estresse logístico, né, de estresse de espaço mesmo no porto, talvez a janela do trigo ela se encurte. A gente tem que colocar excedentes de trigo que a gente precisa no momento mais curto, ou então enfrentar a concorrência com a soja e talvez inviabilizar as exportações. É difícil a gente dizer se sim ou não, né, se isso vai acontecer ainda ou não. A verdade é que a gente vai precisar, para evitar que a gente tenha um excesso de oferta interna, uma pressão sobre as regiões de produção, exportar entre 3,5 e 4 milhões de toneladas. Comprometido com o exterior, já tem de trigo gaúcho entre 2,5 a 2,8. Então, teria aí já um bom volume já comprometido, mas pelo volume que a gente vai precisar colocar, e até se comparar em relação ao passado, ainda não é uma venda tão expressiva. Sobretudo porque os preços internacionais se encolheram, né? Está mais fraco nos últimos meses, nas últimas semanas, aí o produtor está relutando em colocar trigo no mercado internacional porque os preços já estão menos atrativos. Então, é uma grande incerteza se vai conseguir colocar. E a dúvida, a resposta, na verdade, a questão que fica é que se não colocar no mercado internacional, esse trigo vai ficar dentro do mercado brasileiro, como se fosse uma bolha que está se enchendo, e quando você tem o mercado internacional, é um pequeno furo, né, uma válvula para escapar, para tirar essa pressão do mercado interno.
Se não tem essa válvula do mercado internacional, a pressão aumenta. Se a pressão aumenta, mais oferta, preços vêm para baixo. Claro, os preços vêm para baixo até o ponto em que começam a abrir alternativas para outras demandas. Aí, nesse caso, principalmente outras unidades da federação, especialmente o Paraná, e a indústria de ração. Então, é incerto ainda, mas em princípio, né, a gente tem uma possibilidade ainda de colocar no mercado internacional. É a primeira opção, né? Então, quanto menos for para o mercado internacional, maior é a pressão. Então, a gente poderia dizer que essa questão de preços vai passar muito pelo desempenho das exportações. Quanto mais a gente colocar desse saldo que a gente tem exportável no mercado internacional, menor vai ser a pressão sobre as cotações. Quanto mais trigo sobrar internamente, claro, a pressão vai ser maior. Lembrando sempre, não é só o abastecimento interno que pesa, a gente tem que olhar sempre para preços internacionais. Tá? Então, internacionais e câmbio, nessas paridades com o mercado internacional. Mas acho que passa muito pelo desempenho das exportações, o comportamento dos preços que a gente vai ter durante esses primeiros 6 meses aí até o final dessa temporada, colocar até julho deste ano de 2023, que está se iniciando daqui a pouquinho. Uhum. Tá certo, aí são vários pontos de atenção aí para o nosso espectador ficar ligado, né? Caso queira mais informações para compreender melhor como é que esse mercado funciona, pode tanto se inscrever aqui no canal de Safras e Mercado no YouTube, quanto acessar safras.com.br e pedir por lá um demonstrativo da plataforma Safras, que tem muitas informações com notícias do mercado, análises do mercado. O site também oferece as informações sobre os cursos, o curso do trigo ministrado pelo Elcio. Vocês podem buscar todas essas informações safras.com.br, pedir esse demonstrativo da plataforma Safras e ficar ligado aqui na Safras TV com vídeos periódicos acompanhando as principais commodities. Elcio, te agradeço, te desejo um bom final de ano aos nossos espectadores e a gente volta no ano que vem. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos que acompanham a Safras TV. Até a próxima. Um feliz 2023 para todos nós.